Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Júlio César. Na nossa aula de matemática a gente vai estar falando da representação decimal e números irracionais também, beleza? Mas antes não esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, compartilhe aí, dá aquele like. Vamos para o nosso desafio de hoje, olha só, na tela desafio de hoje. Vamos fazer a representação decimal dos números irracionais? Muito bem, olha só. Na nossa questão, a gente tem aqui, ó, na letra A gente explicar por que a representação decimal de um número irracional é infinita e não periódica. E para a gente dar exemplos para ilustrar essa explicação. Na letra B, utilizando uma calculadora, determine as aproximações decimais de raiz de 3 e raiz de 7 com 3 casas decimais. Em seguida, localize esses números na reta numérica, indicando os números racionais mais próximos deles, tá bom? Na letra C, compara as representações decimais de raiz de 3 e raiz de 7 com as de números racionais, como 1,732 e 2,645, destacando as diferenças entre números racionais e irracionais. Então, começando com a letra A, né? Porque a representação decimal de um número irracional é infinita e não periódica, né? Um número irracional ele não pode ser expresso como uma fração de dois números inteiros, certo? O que faz com que sua representação decimal seja infinita e não periódica. Isso significa que os dígitos após a vírgula nunca se repetem em um padrão fixo. Olha só o exemplo aí, ó. A raiz de 2, né, é 1,412, né? Infinitos algarismos depois da vírgula, certo? Esses dígitos continuam infinitamente sem repetição e nenhum padrão, beleza? Olha só, o π, o famoso π, olha só, 3,1415, infinitos algarismos continuam, né, sem repetição e sem nenhum padrão. Essa é uma característica dos números irracionais, beleza? Bem, e os números racionais, né? É o contrário, ele pode ser expresso como uma fração de dois números inteiros, certo? O que faz com que sua representação decimal seja exata, certo? Ou infinita e periódica. Isso significa que os dígitos após a vírgula se repetem em um padrão fixo. Vou pegar um exemplo aqui de um número racional, né? Onde a parte decimal é infinita e periódica. Olha só, depois da vírgula tem um padrão, que o 3 ele sempre se repete infinitamente, tá bom? E eu posso estar transformando esse número aí numa fração, através da seguinte regra prática, olha só. Vou colocar aqui a barra da fração, vou destacar aqui para vocês esse 3 que se repete, que a gente chama de quê? De período, certo? Dessa dízima periódica, beleza? Bem, como esse período é formado por um algarismo, por regra eu coloco um 9 aqui no denominador da fração que eu quero, beleza? Agora eu vou calcular o numerador dessa fração, olha só. Eu vou pegar o que não é período e juntar com o período, formando o número 23 sem a vírgula aí, certo? Desse número eu vou tirar quem? Esse algarismo aqui que não é período. Essa é uma regrinha bem básica, tá bom? Bem, fazendo as continhas, 23 menos 2 dá 21 sobre 9. 21 não. Se eu quiser simplificar essa fração, eu divido o numerador e o denominador por 3. 21 dividido por 3 dá 7. E 9 por 3 dá 3. 7 terços. Então, essa fração, 7 terços, representa essa dízima periódica. Então, essa dízima é um número racional, pois pode ser convertida em forma de fração. Beleza? Bem, na letra B, utilizando a calculadora, vamos determinar as aproximações decimais de raiz de 3 e raiz de 7, né? Com 3 casas decimais. Bem, a raiz de 3 é aproximadamente 1,732. Está localizada entre os números 1,73 e 1,74. Já a raiz de 7 é aproximadamente, com 3 casas decimais, 2,645. Está localizada entre os números racionais 2,64 e 2,65. Beleza? Bem, na calculadora, então, aí para vocês, olha só. Vou colocar aí a raiz de 3
e vai aparecer infinitos algarismos ali, certo? Como eu quero até a terceira casa, então eu vou colocar ali 1,732. Bem, e aí, também aqui na nossa calculadora, a raiz de quem? De 7, tá? Vou colocar aqui para vocês, e vocês vão ver que é um número irracional com infinitos algarismos depois da vírgula, e nós vamos aproximar aí para até a terceira casa decimal, beleza? Então, vou colocar aí para vocês, digitando lá a raiz quadrada de 7. Isso dá 2, infinitos algarismos depois da vírgula, até a terceira casa decimal, 2,645. Beleza? Bem, na reta numérica, olha só onde que vão estar esses números. A raiz de 3 vai estar entre 1,7 e 1,8. E a raiz de 7 vai estar entre 2,6 e 2,7. Tranquilo? Bem, continuando, na letra C a gente vai comparar, né, as representações decimais de raiz de 3 e raiz de 7 com os números racionais, como 1,732 e 2,645. Vou destacar as diferenças entre esses números racionais e irracionais, tá? Então tá aí. A raiz de 3 é aproximadamente 1,732 infinitos algarismos e a raiz de 7 é aproximadamente 2,645 infinitos algarismos. São números irracionais, porque suas representações decimais são infinitas e não periódicas. Já esses números aqui, ó, 1,732 e 2,645, eles são o quê? Racionais, porque são decimais exatos. Dá para me contar quantas casas decimais tem cada um, tá bom? E eles podem ser expressos como frações. Por exemplo, 1,732 é a mesma coisa de 1.732 milésimos. E a representação deles são finitas ou periódicas. No caso, aí são finitas, tá bom? Bem, continuando, a diferença entre eles, vou colocar aqui para vocês, né? É que os números irracionais não podem ser representados exatamente por frações, enquanto os números racionais podem ser representados por frações, tá bom? Bem, o que aprendemos nessa aula? Vou colocar aqui para vocês. Aprendemos a representação decimal de números irracionais. Vimos que números irracionais têm representações decimais infinitas e não periódicas, como a raiz de 3 e a raiz de 7, tá? E também vimos, né, aprendemos a diferenciar números irracionais de números racionais, que têm representações decimais finitas ou periódicas. Beleza? É isso aí, olha só. A nossa aula vai ficando por aqui, mas não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilha aí, dá aquele like e até a próxima aula.